Olá, bom dia a todos. Bem-vindos a um podcast que estão já habituados ao Bolsas e Batanados, mas isto é um formato dentro do próprio Bolsas e Batanados. O meu nome é Daniel Mel e temos aqui, portanto, o Diogo Semedo a acompanhar-me no Futurologia. Olá, olá. Bem-vindos ao futuro. Exato. Se ainda não entenderam o que é que nós vamos falar hoje, é sobre o futuro. E é sobre o futuro e o que é que, em termos de investimento, isto nos interessa, não é? Quer dizer, muito do que nós fazemos em investir é esperar pelo futuro e esperar por coisas inovadoras que possam acontecer e que tragam melhores coisas à sociedade e, por consequente, aos investidores mais dinheiro. E pronto, é observar o futuro. Claro que muito daquilo que nós vamos dizer aqui pode nunca acontecer. É muito especulativo, acho eu, bastante especulativo, mas nós vamos tentar nos basear em muitas coisas que nós vemos online e por isso é que nós vamos ter alguns artigos e vamos falar deles, sobretudo, para não estarmos só a imaginar, não é? Quer dizer, se pudéssemos a imaginar, era como aquelas pessoas lá em Paris que desenharam em 1800 e tal, que tínhamos carros voadores com asas de pássaro. O que era? Era porreiro. Então não era. Era ótimo. Mas não aconteceu, acho eu. E é uma das coisas que eu queria falar, e também, lá está, nós estamos sempre a clicar na tecla do vírus, mas é por causa da saúde. E nós temos visto na China aquele exemplo das aplicações que basicamente eles obrigaram, o Estado obrigou toda a gente a ter uma aplicação com o seu código no WeChat. No WeChat. O WeChat é incrível, aquilo tem tudo, tem pagamento, tem seguro de carro, tem encomendar carros online, encomendar comidas. Aquilo é incrível, aquilo parece uma ótima ideia. A pena é talvez muito grande é aquilo poder ser usado para controle governamental, mas sim, dá para tudo. Uma pessoa não precisa de carteira para nada, só precisa ter bateria no telefone e uma ligação à internet. Exatamente, aquilo conseguem fazer tudo através de uma aplicação e inclusive muitas das bancadas de frutas usam um QR Code até na fruta, ou seja, em vez de terem o local do preço, têm um QR Code e fotografam e pagam tipo, quero 1 kg de bananas, ele mete o QR Code e eles fotografam o QR Code e está pago. E tu tiras o quilo de bananas na confiança. Na confiança. É incrível. Eu fiquei muito contente, desculpa interromper, fiquei muito contente quando vi na Vorten que eles agora já não precisam de imprimir para pôr os preços nas coisas. Eles têm um leitorzinho que basta encostar um leitor de sensor que eles têm, que parece um telefone. Eu por acaso consegui vê-los a fazer isso e achei aquilo incrível. Eles só encostam e depois de estar encostado aquilo atualiza o preço sozinho e parece papel, mas é um ecrãzinho de LCD, como aqueles relógios que nós temos muito antigos em casa, que parece papel. Sei. Isso é fixe. Isso, é o que faz sentido, quer dizer, não faz sentido estarmos a escrever à mão, matar árvores. Não faz sentido. E eu acho que vamos progredir cada vez mais para uma digitalização das coisas. Digitalização monetária está a acontecer muito rapidamente. All hail Bitcoin. All hail Bitcoin. E também outras plataformas como nós temos, tipo MBWay e isso, ou Revolut. Manda-me aí, tens o meu número de telefone, manda-me 50 cêntimos. Tipo, eu ouvi uns rumores de uma fonte muito próxima do Banco de Portugal que o MBWay foi uma resposta muito rápida da CIBS ao pump do Bitcoin que houve. Aquilo foi há 2 anos ou há 3 anos, não foi? E então aquela malta parece que acordou quando de repente viu que podiam estar a começar a perder o monopólio da coisa e a CIBS decidiu fazer aquilo. Em parte sem o apoio dos bancos, e depois viu-se que houve aquela pequena guerra feudal entre o cartel, não é? Sim. O MBWay, a cena é que ele antes não tinha pagamentos e agora tem pagamentos. Acho que isso é uma estupidez, mas acho que se houver pressão... É igual à China, se vis bem. Não, mas tens pagamentos de transações na China? Não.
Tem, o WeChat dá para tudo. Tu fazes tudo o que tu quiseres com aquilo. Não, sim, estou a dizer o custo. Os bancos cobrarem por transações. Isso é só parvo. Isso é parvo. A MBWay antes não tinha e agora tem. Isso é um retrocesso. É tipo, não, olhem, não. Agora vocês vão ter que pagar porque... Para quê? Quer dizer, não é aí que vocês vão ganhar o vosso dinheiro se forem inteligentes. Como é que ficou inteligentes. aquele projeto que havia para limitar as custas do MBWay, que aquilo até andou na Assembleia, mas depois de repente deixou de se ouvir? De repente deixou-se de ouvir. Eu não sei como é que terminou, mas eles queriam limitar até o custo de manutenção de contas e não sei em que é que ficou. Por acaso vou ver isso e até podemos falar num outro episódio por causa dos novos bancos que estão a surgir, que isso apesar de alguns serem manhosos, é uma coisa interessante a analisar. Sim, do género do N26 e essas coisas que... Sim, e o Revolut, apesar de eu ser fã do Revolut, eu sei que ele é muito manhoso, mas pronto. Já experimentaste o N26? Já não, a Margarida tinha, mostrou-me. A vantagem do N26 é que aquilo é uma conta pura e dura. Tu podes estar em qualquer sítio do mundo e usares aquilo como a tua conta, e o cartão que eles usam é de crédito e de débito ao mesmo tempo. Tu é que depois mas eles têm licença bancária mesmo. O Revolut tentou fazer uma aplicação na Letónia, foi recusada, e agora está a fazer uma aplicação nos UK, mas ainda não se sabe nada, mas cheira que não lhe vão dar. Mas por isso é que ele é meio manhoso. Mas o que eu ia falar era desta digitalização que está a acontecer na sociedade, e é um tema que vai ser recorrente aqui no Futurologia, porque há uma desmaterialização da economia, apesar de, obviamente, haver muitas coisas que vão continuar físicas, mas o processo de compra delas, ou de produção delas, ou de design delas, pode ser muito digitalizado. Uma dessas coisas que eu quero falar em início é sobre a digitalização da saúde e da própria informação que as pessoas têm. Ou seja, imagino que o senhor é um diabético, e vai ter que tomar ou insulina ou metformina, basicamente. Metformina? Jesus! São muitos anos. Matei. São muitos anos. São muitos anos. E vão ter que registar os valores de glicose e vai ter que estar isso tudo para depois dar ao seu médico. Há várias aplicações que estão a mudar isso e em vez de consultar o seu médico, consultou o seu médico online, ele vai ter o seu registro e uma visão daquilo que a sua diabetes está a ter. Mas o conceito é que progressivamente não só vai ter só o seu registro da sua doença, como também dos seus batimentos cardíacos, da sua temperatura, de tudo, e rapidamente o seu médico pode perceber como é que você está a evoluir e comparar com modelos digitais que existem da sua pessoa ou de pessoas semelhantes. Por exemplo, há 200 doentes na mesma condição e esses 200 doentes tiveram um infarto ao fim de um ano, não é? Então temos que mudar alguma coisa. E não só há isto que este artigo fala, como também há o potencial de em unidades de cuidados intensivos, eles saberem que os doentes que têm estas reações, tipo esta frequência respiratória, esta frequência cardíaca, esta infecção, tendem a, daqui a 3 horas, colapsar. Então temos que intervir agora antes deles colapsarem. E estes modelos é muito interessante. E também, não só, imaginem um modelo digital dos seus órgãos todos antes de uma cirurgia e o cirurgião fazer uma cirurgia em realidade virtual antes de o operar. Isso era muito bom. Também, e se calhar nem está assim tão longe, com ressonâncias de alta definição e tacos de alta definição, não parece uma coisa assim tão absurda, não é? Eu acho que faz todo sentido e eu acho que é uma coisa incrível, porque basicamente é como se a sua cirurgia fosse a sua segunda cirurgia, porque o cirurgião já o operou, mas virtualmente. Com simulações, se calhar, até o que é que corre mal, pronto, então vamos ver o que é que... E fica treinado, imagina, opera antes umas 5 ou 6 vezes e consegue depois realizar a cirurgia com muito mais facilidade, né? É uma boa hipótese. Pronto, e esta é uma das coisas que me fascina na digitalização
das pessoas. Claro que muita gente vai aproveitar isto também para, em casos de seguro, porque depois os seguros vão perceber que se uma pessoa é saudável, tem estas informações, não sei o quê, é muito provável que não tenha tantos problemas, então não precisa de pagar tanto seguro de saúde. Que é uma ideia. E outra coisa é a nossa atividade. Pronto, somos médicos e, quer dizer, a nossa atividade é diferente dos médicos em geral, mas muitos médicos vão poder basicamente ter consultas online e seguir os doentes digitalmente, o que vai potenciar muitas coisas e que, por exemplo, se uma pessoa está em Bragança, às vezes pessoas idosas não conseguem ter acesso, não é? Quer dizer, demoram 3 horas a vir de Bragança até ao Porto para ter uma consulta. Não faz sentido nenhum eles tipo virem e se podem fazer consulta online. Ou então podem fazer consulta online e depois irem ao seu centro de saúde retirar só as análises que o médico encomendou, ou então fazer um check-up físico rápido, caso seja necessário. E portanto, relativamente aos seguros, como estava a dizer, e porque o Diogo ficou sem microfone, mas tu comportaste como um pequeno grande guerreiro, que mantiveste aqui a coisa, apesar de teres recebido uma mensagem no telefone a dizer fiquei sem mic. É um facto. Isto de seguros, isto vai soar mal, mas aplica-se muito aos carros, em que já há, por exemplo, os seguros da Tesla baseiam-se no comportamento do condutor e basicamente, se o condutor não tiver grandes problemas e usar muitas vezes o autopilot, então o seguro da Tesla, em teoria, é mais barato mensalmente. Algo semelhante podia-se aplicar quando uma pessoa tivesse uma cópia digital muito fiável e os seguros podiam dizer, não, realmente esta pessoa não tem potencial de ter grandes doenças. Imagina no caso daquelas pessoas com doenças genéticas, o filme que era tu nasceres à partida e tu já sabes que tu estás condenado a pagar um seguro muito mais alto, especialmente em países um bocado com teorias de saúde mais predatórias. Tu nasces com dívida, até porque depois acabas por se calhar conseguires fazer o diagnóstico in utero e é um pequeno filme, não é? Isso era péssimo e isso é um modelo péssimo. E por isso é que há a legislação na União Europeia, não nos Estados Unidos, que protege essas atitudes predatórias. E a única forma que estes seguros podiam usar seria na base da comportamental e nos cuidados de saúde primários, ou seja, não... se uma pessoa tiver controlar a sua diabetes, se fizer desporto, se tiver hipertensão baixa, paga menos. Tudo que seja isso era muito interessante. Genético e isso não creio que possam fazer. Sim. Porque tu nasceste com isso, é uma condição tua. Sim, até porque quando tu fazes o seguro, tu tens que dizer sempre as tuas condições, as tuas patologias de base. E tu dizeres, ok, tenho uma artrite reumatoide, uma doença de Crohn e outra coisa qualquer autoimune, ia ser muito complicado. Só para pagar a medicação ia ser uma novela, não é? Sim. Imagino tudo o resto. Sim. Portanto, se pelos teus genes conseguissem logo dizer vais ter que pagar não sei quantos por mês porque vais obviamente morrer disto, não, isso é péssimo. Eu não sei se tu conseguiste, se tu ouviste a história dos ventiladores que aconteceu agora nos Estados Unidos, em que os Estados tentaram digamos vender os ventiladores, ou melhor, as empresas tentaram vender os ventiladores e então havia tanta procura que as marcas decidiram juntar-se e fazer um leilão e pôr praticamente os Estados a competir uns contra os outros. Eles deram uma maneira muito inteligente. Eles juntaram-se todos e dizemos, nós precisamos vamos imaginar, de 100 mil ventiladores. Qual é o preço mais barato que vocês fazem? E bloquearam a venda dos ventiladores nos Estados Unidos. Acho que revela um bocadinho como um país que seja um bocadinho, tenha uma política económica um bocadinho mais agressiva, pode dar asa a certos tipos de negócio. E pronto, e acho que isto poderia facilmente ser transcrito a nível de seguros de saúde, não é? Sim.
Sim, por falar nisso dos ventiladores, o Donald Trump quer que a General Motors e a Ford façam ventiladores, mas a Tesla, por exemplo, por iniciativa própria, decidiu produzir ventiladores, mas não Sim. não sei o que é que vai acontecer nesse. Eu não sei como é que eles vão fazer isso com aquele sistema de legislativo tão impositivo em termos de licenças e de. Só se for mesmo por ser um estado mais complicado em termos de uma situação difícil, não é? Sim. Porque eu não estou a ver uma empresa de carros de repente a conseguir fazer ventiladores que até são capazes de conseguir fazer, até porque eles já iam começar a entrar pelo mundo dos ar-condicionados. Sim, é isso. E a parte da Tesla tem a parte dos filtros, e essa parte já pode ser facilmente convertida, pelo menos na parte da bomba de ventilação. Agora o resto do controle, e isso, acho que eles associaram-se a uma produtora de ventiladores para produzir. Okay. Mas em termos de legislação, e isso encaixa muito àquilo que eu estava a falar, que as aplicações de consultas médicas online aumentaram 500% nos últimos 3 a 4 dias na Europa, e há muita da legislação em termos de confidencialidade, em termos de permissão de existirem estas consultas, foi rapidamente aceite. Coisas estavam paradas já há 5, 6 anos, foram rapidamente aceitos, porque em termos de desespero a tecnologia está a ser aceita em massa, sem grandes questões e sem aqueles entraves que normalmente nós temos. E que implicam devido a essa tecnologia, isso tem estas questões, etc, mas que perante uma crise rapidamente está a ser aceito em massa. E isto vai encaixar no próximo nosso tema, que é os deliveries, as entregas online. Basicamente a nossa economia parou. Estamos parados a isto. Sim, como é que uma pessoa que investiu 200, 300 mil euros num restaurante, quase de repente de umas semanas para as outras, vê que fica sem trabalho, não é? Como é que, por cima de uma cultura como a nossa, em que se preza tanto a refeição fora, como é que de repente... fica péssimo. Eu pelo menos faço a minha parte, e naquilo, por exemplo, no fim de semana costumávamos ir 2 ou 3 vezes comer fora, e nós estamos a tentar na mesma nos restaurantes que nós gostamos. Há um que nós gostamos muito, mas não tem, que é o Noshi, não tem coisa online. Um mítico Noshi. Quantas vezes eu já ouvi falar desse Noshi? E eu, fogo, não consigo mandar vir deles porque eles não aderiram a isso. Mas há outros, inclusive de pizzaria e isso, e costumo mandar vir mesmo estando em casa. Aí no sentido em altura não Covid. E é giro, porque eles agradecem na mesma, e nós percebemos que estamos todos numa situação complexa, e que ainda sem as ramificações disto ainda estão para vir. Mas uma das coisas que aconteceu foi a CTT criar um pack que até 30 de Abril quem criar a sua loja online, mas tem uma loja física, tipo a queijaria do Almada ou isso. Agora quero uma loja digital. Olha, bem bom. Se quiserem queijos, tens que ir quando isto acabar. Imagina que eles queriam criar uma loja de queijos online. Usavam o CTT, por exemplo, para fazer as encomendas. E digitalizavam o seu negócio. Isso é muito interessante. Imagina, e acho que muitos até se viu a adaptação, por exemplo, da Zomato, que eu achei que foi muito interessante, em que eles acabaram por nós temos estes restaurantes todos, os negócios estão parados, e conseguiram, ainda foram bastantes restaurantes, pelo menos cá no Porto ainda se vê muito restaurante que tem pelo menos um serviço takeaway. Isso é muito interessante, mantém pelo menos deixam um local de trabalho aberto. Eventualmente se calhar até vão ter que despedir algumas pessoas, mas pelo menos não desaparece o negócio. Exatamente. Não é? E eu acho que isso é o fundamental, e acho que para quem, se conseguirem manter alguns dos hábitos que vocês tinham, mesmo estando em casa e aproveitando este serviço, acho que era uma boa maneira de garantirmos que o impacto a seguir não seja tão grande. E parece uma perspectiva muito interessante para tu teres um negócio. Tu conseguires expandir o negócio, conseguiste num tempo de crise desenrascar-te, ou seja, conseguires manter o teu negócio vivo
e ao mesmo tempo adaptaste ao mesmo tempo. Eu não estou a ver certos restaurantes, aqueles restaurantes ali da Baixa, em que é o mesmo senhor que serve as pessoas há 20 ou 30 anos, que de repente monta um serviço de takeaway rápido, não é? De forma a conseguir. Sim, não estou a ver isso, mas estou a ver outros restaurantes a adaptarem-se rapidamente, e depois isto também potencia muito o futuro, porque imagina, cada vez mais restaurantes vão aderir a este takeaway, e depois acontece muito como em Londres, em que até podem ter um negócio online em que as encomendas, se forem muitas, podem ter uma segunda cozinha fantasma, em que é basicamente uma cozinha digital em que responde só a serviços de takeaway. Imagina, tens o Boabao, agora vou falar de restaurantes, pronto, isto não é publicidade, é mesmo são os restaurantes que eu gosto. Tens o Boabao e depois no Porto, e depois tu fazes muitas encomendas para Braga, por exemplo, então abres uma cozinha fantasma em Braga e só responde ao serviço de takeaway. E mesmo em Lisboa havia certos restaurantes que já só funcionavam em takeaway. Eu lembro-me de uma hamburgueria, agora não me recordo o nome, mas eles tinham supostamente os melhores hambúrgueres de Lisboa e só te os entregavam em casa. E a hamburgueria era ali em Oeiras, e então tu encomendavas e eles começaram com essa tal de Oeiras, e entretanto expandiram-se e abriram uma segunda em Odivelos, porque tinham tantas encomendas que tiveram necessidade disso. E isso acaba, numa altura destas, eu acho que acaba por ser uma medida relativamente inteligente de arranjar uma maneira de expandir o negócio que não seja abrir outro restaurante, fazer pequenas cadeias, mas sim expandir para pessoas que, neste caso, não se podem deslocar aos restaurantes, não é? Sim, neste momento, ou por iniciativa própria ou por imposição civil, não é? Neste momento, por imposição civil, ninguém pode ir ao restaurante, e acho que as pessoas têm que perceber o momento e, se calhar, aproveitar o momento. Muitas não vão conseguir aproveitar, ou então porque o seu negócio não dá, mas, por exemplo, os ginásios, como tu usaste aqui, assumo que queiras falar do que muitos têm no Instagram e têm em grupos em que têm as aulas na mesma, mas online. Sim, é um bocado. Esse para mim é um conceito um bocado estranho, onde isso sou um bocado arcaico. Assim, porque uma coisa que tu precisas de fazer pesos, mas eu percebo, é uma maneira de tu. Lá está, tu conservas os postos de trabalho, as pessoas fazem algum exercício e não há uma ruptura do cliente em relação ao serviço, não é? Tu acabas por safar aí o negócio. Sim, acho que sim. Claro que podes fazer sempre. Sim, quando precisas fazer pesos não dá, não é? A não ser que tenhas em casa. Mas tens as aulas normais, as outras das de yoga ou isso, as pessoas gostam disso. E tu já tinhas muitos negócios de exercício em casa, não é? Sim. Já havia. E as aplicações. Múltiplos negócios. Sim. Eu uso muitas aplicações. Depois, outra coisa que eu queria falar é que está a ser rapidamente adotada também por causa desta crise. Até haver antes da crise não era impossível o transporte por drones por causa dos aviões e não sei o quê. Primeiro, os aviões estão todos a ficar em terra. Vai ser um caos para as companhias aéreas. Mas então, o que é que o espaço aéreo fica mais livre, e os UK e a China, pelo menos, e também já estou a ouvir os Estados Unidos a fazerem isso, vão ter transporte por drones, principalmente de material que é médico, que centros de saúde isso precisem, ou transporte de amostras. E isto é extremamente inovador, porque não tinha sido aceito até agora, e vai criar um precedente que já existia, que chamava-se Zipline, que já existia em África. Isso era do Ruanda. Era no Ruanda. Em que têm esta rede. Esse é um programa muito interessante. Isso vocês conseguem ver. Há um vídeo no YouTube muito engraçado sobre esse sistema, e aquilo é muito engraçado, como uma boa parte do Ruanda acaba por ser muito rural e, curiosamente, eles têm um sistema nacional de saúde em que toda a gente tem acesso aos cuidados. A maneira que eles arranjaram de conseguir que toda a gente tivesse acesso, pelo menos ao essencial, foi através de... São drones, mas são drones que acabam por ser mais um planador do que um drone. Eles prendem os drones a uma espécie de uma rampa com os elásticos industriais, e aquilo dispara o avião. Então o avião, em pleno ar, liga a sua ventoinha e faz um percurso. Eles conseguem fazer, eu acho que são percursos até 60 km. E eles podem transportar tudo, desde medicamentos a teste, inclusivamente a unidades de sangue, o que permite fazer certos armazéns, que, como devem imaginar, é muito importante para
ficam situações de trauma, por mais exemplo. centrais os armazéns, não é? Escusam estar Sim. espalhados por um país altamente rural. E tudo isto com um custo muito baixo, porque toda a tecnologia é muito rudimentar. Quando se vê o vídeo, eu fiquei a pensar, isto é genial, porque eles com meia dúzia de tostões conseguem fazer circular tudo pelo país, não é? Sim, é incrível. E acho que isto é um futuro da logística que vai ser muito importante. Claro que no centro das cidades não diria tanto. No centro das cidades eu acho que vai ser mais aqueles self-driving cars pequenos, estás a ver, que andam nos passeios ou encostados na estrada, que há aqueles modelos na China, mas há uns mais pequenos da Amazon para entregas. Mas imagina, num mundo cada vez mais digital, as pessoas vão poder, imagina, estar com um trabalho altamente remunerado, a viver em cidades mais centrais, tipo, agora vou dizer mal de Viseu, mas não tem tantos acessos, nem é tão urbanizado como o Porto. E pode estar a viver na periferia de Viseu e ter acesso na mesma a todas as coisas que nós consideramos muito úteis numa cidade grande como o Porto. Grande, mas e podem vir através de drone, percebes? Mas olha, por exemplo, tu podias perfeitamente pôr um heliporto em cima de cada prédio, um heliporto pequenino, em que tu recebias um aviso que dizia a sua encomenda chegou, e tu ias ao topo do prédio, tu nem tinhas tanto o problema de roubar uma encomenda ou a encomenda não foi entregue. Uma coisa tão simples quanto tu pôres um heliporto no topo do prédio e era muito personalizado, porque aquilo estava lá, tu ias lá a hora que tu podias ou que tu combinavas, até podias combinar com o drone e aquilo estava lá. Sim, eu acho que isso é um dos potenciais futuros. Eu acho que esta rede de drones e de transporte vai avançar. Eu acho que se não houver imagina, num apartamento, claro que as encomendas não podem ficar ali à porta. Se calhar alguns apartamentos vão ter uma inbox em que seja adaptada a esses drones, em que imagina, eles chegam, abrem a porta ou aquilo abre automaticamente e metem lá a encomenda no teu sítio até X volume. Se for um volume maior, tens que ir à tua zona a levantar. Isso é um posto de correio como tu já tens. Exatamente, imagina, eu tenho um posto de correio, acho que a gente tem um posto de correio relativamente perto. E só se não conseguires ir pagas extra para vir uma pessoa mesmo transportar-te. Sim, e por acaso eu acho que isso podia ser uma coisa engraçada que os correios não têm, mas por exemplo, porque é que tu que trabalhas até às 7 ou até às 8 ou que trabalhas durante a noite, porque é que tu tens que ir ao correio? Porque é que tu não vais ao correio quando queres, não é? Porque é que era um serviço de deixava lá e tu apanhavas quando querias, punhas o código da aplicação. Porque é que aquilo não tem uma sala como há da Amazon, em que tu tens lá, está lá na tua gaveta, metes o código. As estações centrais do La Poste na Suíça têm, e aquilo era muito engraçado porque tu tinhas imaginem aquelas salas de malas que nós vemos em Lisboa, por exemplo, na Santa Apolónia, ou até aqui, aquelas são salas como existem na Trindade, que são salas de malas. Então aquilo são umas caixinhas pequeninas, tu chegas, pões os teus dados no computador e ele abre-te a porta da tua encomenda. Porque é que não há de ser assim? Sim, não é? Porque é que todas as ruas não têm, por exemplo, uma coisa, isso nem é muito pequenino, isso nem deve ser muito caro de fazer, não é? Não. E era, imagina, os correios deviam ter isso. É porque muitas vezes a maior parte das vezes que eu vou ao correio é para levantar uma encomenda em que eu tenho que estar na fila, quase uma hora, não, mas meia hora pelo menos, no mínimo. Fico lá à espera e depois tenho que esperar que um senhor vá procurar a encomenda e dá-me, e eu tenho que assinar um papel, tipo, se eu tiver na aplicação o código, está confirmado com a minha impressão digital, abre a porta e tira a encomenda, fecha a porta e aquilo fica para outra pessoa. Está resolvido. Está resolvido. E podem nem ser drones a gerir aquilo, pode ser um grupo de pessoas e não precisam estar... Sim, aquilo é abrir a porta, pôr lá dentro, fechar a porta e acabou. Não precisam ter ninguém a atender, nem a tratar disso tudo, só precisa estar limpo e organizado. E eu acho que isso é um futuro que vem aí, mas que nós estamos a adiar. E eu acho que há certas crises como esta servem para tecnologias que são novas, mas não conseguem competir com outras porque já estão há mais tempo. Quando há uma crise, surge a necessidade destas novas tecnologias e uma delas é claramente a logística por drone.
drone voador. É super personalizável, se tu vês bem. Acho que é mesmo daquelas coisas, é a conveniência máxima. Tu até podes, no máximo, escolhes quando queres receber a encomenda. Sim, não é? Exatamente. Eu só estou em casa às 10 da noite. Ok, às 10 da noite um drone deixa-te encomenda à porta. Seja comida, seja carta, seja o que for. Sim, eu acho que os condomínios ou casas mais... Em casas vão claramente poder ter imagina, só precisas ter um landing spot e elas... Para quem tem quintal. Para quem tem condomínios, é só o condomínio organizar uma mini estrutura, que não deve ser muito caro, da entrada ou em cima dos prédios, onde estão muitas das antenas à manutenção. Uma pessoa tem acesso àquilo, é só ir lá buscar. Sim, eu acho que eu acho que a sociedade vai progredir para essa conversão. Não diria tanto... eu diria que à medida que nós, pelo menos da minha idade, vão querer esta acessibilidade, esta facilidade, isto vai ter que ser um must. Passa de ser uma coisa, isto é futuro, não sei, para eu não vou estar a ir ao correio buscar. Sim, e não faz sentido nenhum. Então, especialmente aquelas entregas que são entregas mais personalizadas, em que tu pagas 20 ou 30 euros pela entrega, e pelo menos aqui na minha rua ele não diz-te que é da parte da tarde, e tu perguntas a que horas, e ele, pois, entre as 2 e as 7. E tens de estar entre as 2 e as 7 à espera. Não pode ser. Não é aceitável num serviço pelo qual tu pagas 30 euros. Não é? Se às vezes é um dia de trabalho pela entrega de uma encomenda. Não e depois, imagina, à medida que isto ficar mais democratizado e mais serviços vão ter estes takeaways, estes transportes online, e mais lojas vão estar online, até serem mais virtuais mesmo, ao ponto de poderes aceder aos produtos na loja virtualmente, podes ver. O transporte, a economia vai ser cada vez mais digital no sentido das encomendas, e acho que isto vai mudar o paradigma ao ponto de que muito do que está a acontecer agora, por força de uma obrigação judicial devido ao coronavírus, vai se tornar parte de realidade porque as pessoas querem e não porque são obrigadas. Sim, é verdade. Porque é que, por exemplo, se eu preciso de um pacote de manteiga e 3 tomates, porque é que eu tenho que me deslocar 5 ou 6 km? Porquê? Não faz sentido, percebes? E se tornasse cada vez mais fácil aquilo vir ter a mim, eu não vou ao continente comprar manteiga e 3 tomates. Se bem que é uma combinação estranha, o que é que uma pessoa faz? Refogas os tomates. Eu vou-te ensinar uma receita. Pões a manteiga a derreter, partes uma cebolinha, atiras para dentro do tacho e pelas os tomates. Pelas os tomates, pões lá dentro, pões um bocadinho de alho, um bocadinho de orégãos e vinho, e tens um molho para massa muito bom. Sou excelente. Pronto, acho que vais passar a ter um segmento de cozinha aqui. Vais ter um segmento de cozinha, e eu acho que vamos terminar com esta ótima receita. Como é que chamas esta receita? Tomates pelados em manteiga? Podemos aqui arranjar um nome. Pode ser uma massa semedoriana, por exemplo. Ótimo, massa semedoriana. Pronto, acho que os nossos ouvintes vão adorar isto. Acho que sim. E pronto, a futurologia vai ser algo quinzenal. Tentamos fazer quinzenal. Vais-me obrigar a editar-me de 15 em 15 dias. Vais-me obrigar a ouvir a minha voz de 15 em 15 dias. Vamos tentar fazer com que seja. Mais uma vez, nós devemos dizer isto mais vezes no BAB, mas também vamos dizer aqui, que é não tomem decisões de investimento baseadas nas nossas tolices. Sim. Apesar de nós investirmos, nós não temos nenhum CFA nem nada que se pareça. E mesmo que alguém que tenha um CFA, e se vos aconselho pela internet a investirem em alguma coisa, tomem com muito sal e vejam as vossas fontes e aprendam antes de fazerem alguma coisa. Pronto. Em relação ao futuro, também se nós não queremos ser responsabilizados, se nós fizermos aqui previsões e isto tudo acontecer, porque primeiro não queremos ser vistos como nós tradamos, e até segundo, porque não acabávamos muito bem, não é? Não íamos acabar muito bem. E também não quero ser responsabilizado caso façamos previsões distópicas e elas aconteçam.
E pronto, e é isto. Acho que está tudo, Diogo, não achas? Acho que sim. Pronto. Foi um gosto. Foi um gosto e até daqui a 15 ou algo dias.